Como podemos lidar com a raiva? Esse é o vídeo de hoje e eu quero trazer para você algumas estratégias bem interessantes que vão ajudar você, a todas as pessoas que virem esse vídeo, a lidar com esse sentimento da raiva. Meu nome é Marcelo Sining e meu objetivo aqui é, tanto com esse vídeo como outros vídeos, poder ajudar você a ter uma vida melhor. Simples assim. E claro, se você achar que esse vídeo faz algum sentido para você ou para alguma outra pessoa, considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e claro, deixe o seu like que é importante, deixe o seu comentário e compartilhe com amigos, conhecidos, grupos outros que você com certeza tem por aí. E hoje eu quero falar especificamente sobre a raiva, como nós podemos lidar com a raiva da melhor maneira possível. A raiva, ela pode ter duas coisas importantes e que a gente precisa fazer essa análise antes de trazer algumas estratégias. A raiva pode ser visto como um sentimento, que querendo ou não, é um sentimento que vem provavelmente agregado com outros sentimentos, com outras coisas, como preocupações, perturbações, coisas que estão acontecendo no seu dia a dia e que nessa somatização de coisas faz com que você possa lidar com isso de uma maneira um tanto quanto explosiva, porque querendo ou não, a somatização de todas essas coisas, preocupações, problemas pessoais, problemas profissionais, a falta de dinheiro e outros fatores que estejam agregados e somatizados a tudo isso, vai fazer o quê? Vai fazer com que você exploda. E nessa explosão de coisas, de todo esse sentimento, isso provavelmente não vai ser algo positivo para você, porque quando a gente costuma explodir, geralmente essa explosão, esse extravasar desse sentimento faz com que você tenha alguns estragos na sua vida. Geralmente isso atinge pessoas que a gente ama, atinge pessoas no nosso convívio, e quando a gente vê o pós, o resultado de tudo isso, a gente fica com aquela sensação de, poxa, eu não queria ter feito isso, não queria ter extravasado dessa forma. Às vezes fica até difícil de pedir desculpas em relação a isso. Portanto, a raiva pode ser vista dessa forma, como um sentimento que se resulta da somatização de coisas que vem acontecendo na sua vida e que você simplesmente não consegue exteriorizar. E quando isso é exteriorizado, é no momento mais inadequado possível. E claro que vai surgir gatilhos, que são pessoas, fatos, situações que vão fazendo com que você comece a o quê? A explodir em relação a isso. E um outro fator importante que eu quero trazer com relação à raiva, que querendo ou não, com a somatização dessas coisas, isso vai causando um acúmulo dentro de nós. Esse acúmulo, ele querendo ou não, é uma energia explosiva, muito potente, muito forte, muito intensa, e que a gente vai retendo. E nessa retenção desse sentimento, dessa somatização de coisas, o que vai acabar acontecendo na tua vida? Ou você explode ou você implode. E essa implosão pode provavelmente causar a doença, o seu adoecimento, algo que vai causar um problema na parte física. Então, algum tipo de prejuízo, algum tipo de situação que não vai ser bom para você. Na minha experiência enquanto terapeuta, professor de cursos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu vou percebendo que na maioria das vezes vai acontecendo o quê? Doença. E essa doença a gente precisa prestar atenção porque ela é um resultado de tudo isso que vem acontecendo. Por isso, da importância da gente observar a raiva como algo que vem com essa somatória de coisas, mas ao mesmo tempo mostrando outras coisas que a gente talvez não esteja percebendo e que precisa fazer movimentos para que isso possa mudar. Por isso eu quero trazer aqui algumas estratégias que eu considero bastante interessantes e que com certeza vai ajudar muito no seu dia a dia. E aí, claro, dentro dessas estratégias, quero deixar bem claro que elas são todas
baseadas na minha experiência enquanto terapeuta, em estudos, pesquisas que eu faço para entender realmente o que pode ser feito e que ajuda bastante a lidar com esse sentimento da raiva. Então, a primeira estratégia com que eu quero falar aqui é: não queira ter controle sobre o que você não tem controle. E essa é uma das coisas muito interessantes, porque às vezes essa preocupação excessiva, a gente ficar lidando com uma série de questões que acontecem na nossa vida, se a gente parar para pensar e racionalizar bem essas situações, a gente vai perceber que parte de tudo isso eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem. E aí você acaba meio que absorvendo tudo isso, querendo abraçar tudo isso, e fatalmente isso vai dar algum tipo de problema, né? Você não vai dar conta dessas situações. Aquilo que você tem controle, você dá conta. Então, ou seja, coisas que eu tenho controle são coisas que eu posso resolver, que eu posso destrinchar e conseguir encontrar as melhores soluções para aquilo. Agora, aquilo que eu não tenho controle, não tem como eu resolver. Então, às vezes eu preciso me desprender dessas coisas que eu não tenho controle. E isso é muito importante, porque à medida em que eu vou me desprendendo de coisas que eu não tenho controle, eu vou suavizando, vou eliminando um pouco dessa carga que a raiva acaba provocando na gente, né? Esse acúmulo de coisas. Então, procure separar as coisas que você tem controle das coisas que você não tem controle. O que você não tem controle, deixa. Entrega para Deus ou entrega para o universo, as coisas vão se ajeitando. O que você tem controle, faça da melhor maneira possível, faça da melhor forma possível. Então, essa é a primeira estratégia, já com essas dicas do que você pode fazer. Tá bom? A outra estratégia que eu quero trazer para você, e que eu considero muito importante, é você aprender a descarregar essa energia acumulada da raiva. Porque a raiva, como eu falei, esse lado oculto que a gente não percebe, é essa energia que fica acumulada. É como se fosse um vulcão que vai entrar em erupção a qualquer momento. E antes que ele entre em erupção e cause o estrago que vai causar na tua vida, o que você pode fazer? Você pode fazer atividades que ajudem a você extravasar um pouco dessa energia. Por exemplo, caminhada, fazer uma corrida, aí se for perto da natureza melhor ainda, né? Porque o efeito da natureza ele vai ajudar você a eliminar mais ainda essa carga, né? Correr na praia, correr no parque, no horto, ou em algum lugar mais arborizado que tenha verde. Bom, Marcelo, não mora em lugares que tem essas condições. Então faz com o que você tem mesmo. Vai fazer uma caminhada, vai dar uma volta, ouça músicas agradáveis para você, faça atividades que sejam agradáveis, como se fosse uma válvula de escape, como se você jogasse para fora essas coisas que ficam retidas dentro de você. Então procure fazer uma lista de atividades que você pode fazer. As atividades físicas, elas tendem a te ajudar mais nesse processo. Como outras atividades, como a prática de um hobby, de fazer coisas que você gosta, sabe? Dar um tempo a você, para que você distraia a sua mente, consequentemente isso ajuda a abrandar um pouco dessa energia da raiva. A meditação também é uma boa válvula de escape, porque você entra em processos, digamos, de tentar acalmar e se colocar apenas como um observador em relação a tudo que está acontecendo. Você vai escolher várias formas, você tem mindfulness, você tem meditação, outras, né, que você pode encontrar. Aí você tem grupos, amigos, conhecidos, enfim, aí você vai encontrar o grupo que mais vai te ajudar nesse sentido. Então, faça atividades que possam te ajudar a descarregar essa energia acumulada da raiva. Outra coisa importante que eu dou como estratégia, e isso eu acho que ajuda muito, é você trabalhar as tuas emoções.
trabalhar aquilo que é chamado de gestão das emoções. Gestão das emoções nada mais, nada menos é do que você aprender a gerir, a lidar com as tuas emoções, para que as tuas emoções não te dominem. Você tenha domínio sobre essas forças internas. Então, um momento de raiva, um momento de angústia, de tristeza, de você aprender a gerir tudo isso, a lidar com tudo isso de uma forma mais racional, uma forma mais controlada, para que você aprenda a lidar com essas coisas. Tudo que eu venho falando aqui de estratégias, todas são muito parecidas, todas praticamente estão interligadas. E a gestão das emoções, ela é uma forma de você também usar essas estratégias para o seu bem-estar, para que você se sinta bem, se sinta mais aliviado e, claro, entenda aquilo na qual você pode realmente se importar, né? Porque a gestão das emoções faz com que a gente observe isso. O que realmente é importante e o que não é importante, né? Aquilo que é muito importante, eu vou aprender a lidar com isso da melhor maneira possível. E o que não é importante, eu começo a descartar. Então eu vou aprender a selecionar para poder buscar também um pouco desse alívio. E aqui uma estratégia que eu considero bastante interessante, como cromoterapeuta, né? Para quem não sabe, eu sou autor do livro Poder das Cores, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre o livro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode usar cores que ajudem, né? que contribuam para que essa intensidade da raiva possa ser diminuída. Então, por exemplo, você pode usar a cor azul, um azul claro, um pouco mais escuro, um pouco mais intenso, forte. Você pode usar violeta, pode usar verde. São cores bem interessantes que vão fazer um efeito que tem mais ou menos esse exemplo que eu vou dar, que eu gosto de trazer para as pessoas. Você tem a raiva como se fosse um caldeirão fervente que está borbulhando e jogando para fora, né, os respingos de água bastante quente. E o que vai acontecer? Você vai, dentro desse caldeirão fervente, jogar essas cores, elas vão funcionar como se fosse uma água fria. E vai fazer o que? Vai abrandar essa fervura, vai acalmar, a ponto do que? De diminuir ou até mesmo parar aquela fervura. Então esses são os efeitos dessas cores dentro da cromoterapia, que vai ajudar a dar uma abrandada, uma suavizada naquilo que você tem como esse momento de raiva. Marcelo, como é que eu posso usar as cores? Você pode usar de duas formas. Você pode, na primeira, usar como roupa, vestuário. Isso já ajuda bastante. Cores como tons de azul são interessantes. Tons que trazem um pouco dessa paz, dessa serenidade, né? E aí você escolhe se é verde, se é azul, se é um azul mais forte, se é violeta. E você escolhe as cores que mais vão poder te ajudar. Tá? Segue a tua intuição. Aprenda isso também. E a outra forma é você ter uma lâmpada de LED dentro de casa que você pode pôr essas cores. Depois, quando você chega em casa, tal, você pode pôr. Ou dentro do seu trabalho, no seu home office, enfim, está no momento que a coisa não, parece que vai fugir do controle. Põe lá uma cor mais suave, mais tranquila, para você ter aquele momento. 5 minutinhos já ajuda bastante a você ter, dentro dessa exposição das cores, da luz, já te ajuda bastante, tá? Então são essas estratégias. Então a primeira, não queira ter controle sobre o que você não tem controle. Aprenda a descarregar essa energia acumulada de raiva. Então você vai ter aí formas, como eu falei. Gestão das emoções, o quanto é importante, porque a gestão da emoção sempre leva ao autoconhecimento. E o uso da cromoterapia como ferramenta auxiliar que vai te ajudar a te acalmar nos momentos mais oportunos, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com amigos, conhecidos e grupos. E claro, se você vê que faz sentido, se inscreva no canal para ativar todos os sininhos e seguir a gente para os próximos vídeos, tá bom? Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários. Qual é a cor que você vai usar no momento de raiva aí, no momento que a raiva vai começar a eclodir, e a gente vai se encontrando no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.